dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? É, Deixando claro aqui que ontem não teve gravação, porque eu tô muito ruim da gripe. Continuo ainda, mas eu vou tentar gravar hoje aí. Ontem realmente eu nem cliquei aqui pra gravar, tá? É, Eu acabei fazendo uma operação só ontem, que foi aqui na Nasdaq, onde eu já estava de olho nessa estrutura de Wyckoff. E infelizmente o preço me estopou aqui e eu entrei bem pesado, tá? Porque eu tentei alavancar um pouco a conta, porém fomos estopados em uns 40 e poucos dólares aí. Então foi a única operação que eu fiz ontem. E aí eu fiquei observando hoje aqui o que o gráfico nos apresentaria. E o movimento que eu queria que ele fizesse era exatamente esse daqui, ó. Na verdade, eu até imaginei que ele poderia vir daqui, né, de onde foi minha entrada, trabalhar um pouco aqui ainda e vir mais ou menos até o fundo novamente, ou até passar um pouquinho dele de novo, voltar um pouco para dentro do canal, para depois ter esse spring, certo? Que foi esse movimento forte aqui, ó. Mas aí ele ficou enrolando, enrolando, enrolando. Aí agora eu fui tomar um café e observei o movimento que ele fez aqui, porque saiu os dados do PPI, né? Que é mais um índice aí que mostra sobre a inflação dos Estados Unidos. E veio bem acima do esperado, que isso é bem ruim para ativos de risco. Então, por isso que teve essa queda aqui. Mas, graficamente falando, eu já tinha essa região marcada, tá? Como uma possível parada do mercado. Então, nessa estrutura que ele formou, eu acreditei mesmo que ele iria parar nessa região. Porém, com os dados do jeito que veio, eu não sei se esse gráfico vai continuar caindo ou não, tá? Então, eu fiz uma entrada de risco aqui com stop abaixo da região para tentar levar até lá em cima, que é o meu alvo de retração de continuação de movimento, tá? Então, vamos aguardar, ver o que acontece aqui. Eu não sei como que vai abrir agora o mercado às 10h30. Pode ser que, pelos dados ter vindo ruins, eles joguem isso aqui mais para baixo. Porém, eu não acredito muito graficamente falando, tá? Eu acho que agora tem tudo para continuar. Eu tava pensando em venda antes de passar esse topo aqui, mas como agora ele passou, então eu acredito que deva continuar aí em alta ainda por alguns dias ou até meses, porque também o mês que vem o Fed pode cortar a taxa de juros e isso é muito bom para ativos de risco. E assim que a gente tiver mais alguma coisa aqui, eu retorno e mostro para vocês, tá? O que eu vou esperar agora são movimentos como o que eu já falo para vocês, que é o que? Agora o preço começa a subir aqui, tá? Começa a fazer topos e fundos ascendentes e de repente ele faz esse movimento aqui, ó. Se ele me der um movimento desse aqui, eu faço compra. E aí coloco o take mais curto, o stop embaixo e assim sucessivamente. Se ele vier me fazendo esses padrões aqui durante essa alta, eu vou realizando essas compras, tá? Mas aí eu vou colocar na gravação e mostro para vocês. Até breve. Galera, comprei mais um lote aqui, tá? Como eu falei para vocês, aqui, ó, é bem difícil de enxergar aqui, tá? Mas ele fez, ó, ele puxa aqui um, dois, três, já puxa para baixo nesse candle aqui, rompendo o fundo dele, e automaticamente no próximo candle ele já rompe de novo a máxima. Então, é exatamente isso aqui que eu quero pegar nessa alta agora que ele tem para fazer. E se ele fizer mais um para frente, mais um, eu volto a realizar mais ordens, tá bom? Então, se a gente olhar por aqui, ó, fica difícil de identificar. Só que se a gente coloca em gráfico em linha, ele fica nítido aqui, ó. Ó, ele faz aqui, ó. Um, dois, três. Puxa para baixo e rompe o fundo e já puxa para cima. Então, assim que ele rompeu aqui a parte de cima, eu já entrei comprado, stop embaixo e o take praticamente de 3 para um aí, tá? Então, um pouquinho menos que 3 para um, mas eu vou deixar até esse fundo que foi da estrutura ali, que ele pode tocar no fundo da estrutura e querer voltar.
Bom, é isso. Se tiver mais alguma aí, eu volto a mostrar. Pessoal, o ativo acabou de estopar a gente aqui, tá? Quando ele chegou mais ou menos nessa região, eu até realizei a compra de mais um, mas infelizmente aqui estopou a gente. Se ele criar mais uma estrutura aí, eu vou tentar fazer mais uma compra, tá? Então agora é aguardar mesmo. Essa daqui eu vou deixar mesmo com o stop que tá aqui embaixo, para tentar o alvo lá de cima lá que eu mostrei para vocês. Se vai dar certo, como eu falei, os dados vieram ruins e eu não sei como que vai abrir o Dow Jones agora às 10h30. Mas não tem muito o que fazer, é só esperar mesmo e observar o que que vai acontecer. Valeu! Olha só, hein, pessoal. Foi só estopar ali no tick praticamente e já tá indo embora. Porém, ele deixou esse buraco aqui, tá? Que é um gap. Então, acho que o preço até deve retornar aqui para fechar esse gap para depois dar sua continuidade de alta aí. Vejo a possibilidade até dele vir mais abaixo desse fundo, tá? Para ainda limpar a liquidez de quem comprou aqui, enfim, nessa região. E depois até continuar a subir o preço aí. Mas é como eu falei, os dados vieram ruins, eles podem simplesmente jogar isso aqui para baixo e acabar hoje não sendo um, um gráfico de alta, tá? Mas vamos observar aí. Eu deixei aqui uma ordem a limite para a hora que fechar o gap aqui ele tentar dar continuidade no nosso movimento. Se pegar, beleza. Se não pegar, a gente tenta outra oportunidade. Depois eu volto. Galera, é o seguinte, em estrutura de Wyckoff, a gente espera, né, então ela se formar, espera fazer a limpa da liquidez. O certo é isso, tá? Aqui eu fiz a venda ontem, porque eu já estou um pouco familiarizado com o Wyckoff, então acreditei que o preço já poderia puxar daqui um pouco, voltar para dentro para depois fazer esse movimento aqui, tá? Porém, não foi o que aconteceu e tá tudo certo. Mas a melhor entrada nossa na estrutura é sempre nesse teste aqui, ó. Depois dele vir limpar a liquidez, entrar para dentro do canal de novo e a hora que ele vem retocar essa região aqui, que é a região do antigo suporte, ela se torna muito boa para entrada, tá? Então, como ele deixou esse gap aqui ainda pra gente, esse Fair Value Gap aqui, ó, essa região se torna ainda mais forte para nós, tá? Então, vou fazer minha entrada aqui com o stop abaixo da mínima aqui do candle, que deixou o gap, para tentar ir buscar 3 para 1 dele, tá? Então, aqui stop de 11 para take de 35. Beleza? Assim que pegar ou tiver caminhando a ordem aí, eu volto a mostrar para vocês. Bom, fiz uma entrada aqui a mercado, tá? O porquê? Eu coloquei as duas ordens aqui, para caso o mercado descesse, ele pegar no reteste aqui do suporte. Porém, eu comecei a observar que ele está fazendo uma correção, só que uma correção lateral subindo, tá vendo? Ó? Ele não faz nem lateral e nem lateral caindo, ele está sempre subindo. Então isso aqui indica que o mercado tenha subir mais e por conta disso, para não ficar de fora dessa oportunidade aqui, eu acabei comprando a mercado e meu take está aqui bem curtinho. E caso ele desça mais aí para baixo da nossa entrada, eu vou estopar no dedo aqui, tá? Essa daqui eu não vou colocar o stop aqui. Então agora é só esperar, ver se vai ter mais alguma oportunidade. Se tiver, eu volto a realizar um trade curto. O único long que eu acho que eu vou deixar vai ser esse que está aqui embaixo mesmo, para buscar lá os US$ 100. E nos demais eu vou fazendo esses trades mais curtinhos, tá bom? Valeu. Galera, trade realizado com sucesso aqui, tá? Acabou de pegar nosso take. Então, esses dois que estão aqui é das que não foram acionadas, tá bom? Eu vou deixar aqui ainda com esperança desse mercado voltar aqui. Porém, agora também já passou um pouco da hora, mas eu vou deixar aqui porque ainda se torna um suporte interessante, tá bom? Se ele distanciar mais aqui, eu tiro as ordens e tudo certo. A outra nossa tá correndo aqui, já pagando US$ 40. Então a gente está com 153 aí, praticamente o que a gente começou hoje.
Mas como tomamos esse stop aqui de 2 lotes, infelizmente, porque nossa, era pra gente estar surfando bem agora aí. Mas tudo bem, acontece, é assim mesmo. E assim que tiver mais oportunidade aí, eu volto a mostrar pra vocês. De volta aqui, galera. É o seguinte, nosso preço aqui continua ainda rodando, tá? O ativo, depois que pegou nosso take aqui, quase chegou nas 2 ordens que a gente estava posicionado aqui, mas já seguiu a tendência aí. Então eu já cancelei elas. E agora ele pode ter uma reação aqui no onde era a resistência, que agora vira um suporte, então ele pode dar continuidade na alta aqui, tá? Eu não vou realizar a compra ainda, vou esperar uma confirmação mesmo para poder realizar mais algum trade de alta aí. Como eu falei para vocês, meu alvo está aqui nos 20, perto dos 24.100 por aí. Acredito que até suba um pouco mais do que isso, mas aqui eu já realizo esse trade, tá? E estou de olho também no Bitcoin aqui, uma possível compra nessa região. Então, se me der uma boa entrada aqui, eu vou fazer a operação e mostro a voltar para vocês. Aqui a entrada é por conta disso aqui, ó. O mercado deu essa puxada forte para baixo, né? Que foi por conta da notícia. Voltou a subir, aí ele veio fazendo de novo tendência de baixa. Topos mais baixos que os últimos topos e os fundos um pouco mais fundos. E quando ele volta aqui, ó, ele faz um choque desse último topo, tenta renovar o fundo, não consegue, e aí ele começa a fazer topos descendentes. Então agora ele pode fazer esse movimento aqui, tá? E além disso, ele se torna uma região muito boa por conta desses fundos arredondados na parte de baixo. Exatamente aqui, ó. Então isso mostra perda de força da oferta, tá? E a demanda vai começar a entrar em jogo. Então eu vou tentar comprar o Bitcoin aí e tentar levar ele até a máxima histórica que foi agora, foi ontem, né? Foi ontem às 8 horas da noite, chegando nos 24.300 aí, tá bom? Então eu vou tentar levar ele mais alto aqui e assim que eu tiver uma posição eu volto a mostrar para vocês. Galera, aqui em Nasdaq é o seguinte, o preço deu essa disparada, tá? Então, aqui rompeu o estopo, o que é muito bom pra gente. Então, eu voltei a olhar de novo para essa região. Por quê? Porque ele deixou essa ineficiência aqui no preço, tá? Então, o preço realmente pode chegar nessa região aqui, respeitar e voltar a subir. Então, eu vou colocar 2 ordens aqui novamente, com stop abaixo do candle que deixou a ineficiência, que é esse candle de 15 minutos aqui. E tentar surfar essa alta aí de novo. Então, já vou colocar o preço aqui, ó. Colocar uma bem no comecinho e uma outra um pouco mais abaixo aqui. Mais ou menos pro centro do FVG, tá? Então essa que tá mais alta eu vou levar até o topo. E essa outra eu vou tentar chegar até um pouco mais alto, que foi uma parte do canal de alta aqui, tá? Então ele pode chegar aqui novamente e dar uma respeitada. Então eu vou colocar meu take já nessa saída que foi do último topo aqui, que é a máxima histórica do ativo. Bitcoin eu comprei, tá? E já coloquei mais uma ordem aqui com o stop abaixo da mínima. Então a gente vai ver esse respeito e tô de olho no Shao também para uma possível venda. Então, se o ativo passar dessa região aqui e conseguir voltar mais ou menos para essa parte onde ele fez vários candles no mesmo lugar, eu tento efetuar uma venda aqui, tá bom? Bom, por enquanto é isso. Vamos aguardar. Assim que eu tiver mais detalhes, eu volto aí.
Voltando aqui, pessoal, seguinte, pegou nossas duas ordens, tá? Respeitou aqui momentaneamente o FVG, até chegou a subir legal aqui. Imaginei que até ele chegaria mais ou menos nessa região para voltar a subir, mas ele até rompeu um pouco mais aqui. Porém, ele pode ainda chegar nessa região para depois continuar sua alta, tá? Por que dessa região? Aqui, além de ter ficado um gap, eu não sei se é um gap apenas do gráfico da corretora ou se esse gap ficou em todas as outras. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver no. Opa, aqui é Crypto Forex. No Forex. Ó, aqui tá sem o gap, certo? Então é só um gap do gráfico da corretora mesmo. Deixa eu ver nesse outro. Também a mesma coisa. Então desconsidera aquele gap lá, porque é apenas uma falha de gráfico da corretora, tá? Mas acredito que desça até um pouquinho mais para não deixar esses fundos alinhados aqui, tá vendo? Então, a hora que eles passam daqui, muita gente entra vendida e depois eles jogam o preço para cima. É apenas uma indução aqui. E o Bitcoin, eu fiz um erro. Cometi um erro aqui de análise, tá? Por quê? Por conta desse fundo aqui, ó. Que eu vou deixar ele pontilhado aqui para vocês verem. Vou até colocar no 15 minutos aqui para ficar mais fácil de visualizar. O que que acontece? Além dele, apesar dele ter criado a estrutura aqui, geralmente ele vem, limpa a liquidez da estrutura, rompe os fundos, né, que estão nivelados e volta a subir. Porém, tem muita gente que deixa o stop até mesmo embaixo desse candle que deixou esse pavio aqui, tá? Abaixo dessa mínima. Então, provavelmente o preço deve chegar nessa região e se realmente tiver voltar para alta, ele vai reagir daqui. Por quê? Porque aqui a gente tem um FVG, uma ineficiência, que não foi testada ainda, tá? Então, o preço realmente pode chegar até aqui para depois ter uma reação para alta. Por isso que eu coloquei os stops aqui abaixo e coloquei mais uma entrada no começo da ineficiência, ok? Essa região ela é muito boa porque ela ficou um tempo aqui consolidada e aqui com certeza os compradores vão defender suas posições. Então o preço pode realmente chegar aqui e voltar a subir rapidamente. Então vamos aguardar aí. Se eu tiver mais novidades aqui, eu volto a mostrar para vocês. Voltando aqui, galera, Nasdaq respeitou bem aí a nossa região de FVG de 15 minutos, tá? Acredito que agora ele comece a trabalhar dentro desse canal de alta, onde a gente consegue observar que ele respeitou o centro do canal por várias vezes, aqui também. Então, bem provável que comece a trabalhar dentro desse canal e deve dar uma enroscada agora nessa região do centro novamente, fazer uma corrigida aqui para depois tentar romper a máxima de hoje de manhã, tá? Em Bitcoin, ele chegou bem próximo aqui do FVG, mas não pegou. Ele só fez a limpa do candle que eu falei para vocês, mas assim, de uma forma bem sutil. Eu não gosto muito quando ele faz apenas um rabisquinho assim e depois já sobe. Mas também se subir daqui tá tudo certo. Porém, ainda acredito que ele venha buscar essa região do Fair Value Gap aqui que não foi testada ainda, tá? Então a gente vai aguardar aqui pelo Bitcoin, ver o que ele nos mostra. E tomara aí que dê certo de subir com essas três ordens que estão posicionadas nela. E a mesma coisa para Nasdaq aqui, tá? Meus takes, o primeiro tá aqui, o segundo um pouco mais em cima, onde seria mais ou menos o toque do final do canal lá. E o outro um pouco mais acima ainda, que é para onde eu vejo que o mercado deve ir, ok? Então assim que eu tiver novos resultados aqui, eu volto a gravar para vocês. Pessoal, voltando aqui rapidinho, acabei de fazer mais uma compra em Nasdaq, tá? Agora com um lote pesado, de um lote inteiro.
para tentar levar até a máxima que foi deixada agora. Por que dessa compra? A gente está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então a gente vê que o preço está trabalhando aqui. Aqui tudo bem, peraí, ele faz o rompimento, porém ele retorna fazendo topos e fundos ascendentes, correto? Aqui também ele faz topos e fundos descendentes, porém, se a gente olhar para o gráfico macro, ele está fazendo topos e fundos ascendentes. E como respeitou aqui o canal que eu falei para vocês, até falei que ele chegaria a tocar aqui no centro do canal e fazer uma correção para depois talvez dar sua alta, certo? Então acredito que o trade ainda tende a ir para cima aqui e por isso que eu realizei essa compra um pouco mais pesada. Se ele descer abaixo desse candle aqui, aí eu stopo manualmente, tá? Não vou colocar o stop aqui. Eu fecho a operação automaticamente. E aqui no Bitcoin, ó, ele chegou na nossa ordem exatamente no ponto que eu queria, tocou a ineficiência e já sentiu e já está subindo de novo. Então tem tudo para dar certo aí também. E mas agora daqui uma hora e meia eu faço a gravação final do vídeo, beleza? Valeu. Voltando aqui, para explicar para vocês o porquê que eu não estopei essa compra última aqui de Nasdaq, tá? Como eu falei, se o preço passasse desse fundo aqui, eu ia fazer o stop na mão. E por que que eu não fiz? Porque nenhum candle deixou corpo abaixo desse último fundo. Então foi por isso que eu mantive a compra. E também por conta de ter falado para vocês que o gráfico está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então aqui ele faz, vamos dizer, um, 2 e agora está trabalhando ainda dentro da 2, tá vendo? Para talvez começar a se criar uma 3. Se romper esse topo aqui, fica muito bom para nós, porque aí os preços podem ir realmente mais alto. Bitcoin também respeitou bastante aqui nossa última compra. Pegamos praticamente aí no fundo do mercado mesmo. E o interessante é isso, é fazer uma boa análise e ver que ela realmente funciona, entendeu? O preço pode realmente voltar agora aqui e tirar a gente e tá tudo bem. Porém, o que eu tinha visualizado para o mercado era isso daqui e respeitou, tá? Aqui foi aquele fundo que eu falei para vocês, veio, fez a limpa dessa liquidez e pode reparar que o corpo também dos candles aqui de 5 minutos, eles não terminam abaixo da região, eles terminam acima, ó, o que é muito bom também para operação. Então vamos aguardar aí, ver se leva a gente nos takes aí e volto mais tarde. Fala galera, encerrar o vídeo de hoje aqui. Acabei fazendo uma entrada aqui também em Ethereum, onde ele tentou vir abaixo desse fundo aqui e não conseguiu, tá? Então quando ele fez esse movimento aqui nos 5 minutos, que foi o choque aqui, ó, eu esperei ele retornar para alta. Aqui provavelmente tinha bastante liquidez, entrei a favor da compra e take bem curto aqui só para fazer uma gordura pra gente, tá? Nasdaq ainda tá andando aqui. Estamos aí com 4 ordens compradas. Vamos ver o que vem para amanhã. E o Bitcoin também chegou já bem próximo da outra entrada minha. Então também está surfando bem aqui. Acredito que tenha bastante potencial para pelo menos chegar até essa região. E no vídeo de amanhã eu trago para vocês todos os trades de hoje, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. Muito obrigado pela companhia e tamo junto.